Sabe, existem poucos nomes na história que ressoam tão forte quanto Alexandre o Grande. Herói, tirano, a gente ouve de tudo um pouco. Mas quem era de verdade o homem por trás desse mito gigantesco? Bom, é isso que a gente vai tentar entender agora. Para começar, vamos direto a um fato que é simplesmente impressionante. Dá uma olhada nesse número. 0. É isso mesmo. 0 batalhas perdidas. Em toda a carreira militar dele, ele nunca sofreu uma única derrota em campo aberto. Só isso já dá o tom da lenda que ele se tornou, né? Então a grande pergunta é: como isso é possível? O que exatamente fez dele essa figura tão dominante? Foi pura sorte? Uma genialidade fora da curva? Ou será que tinha algo de divino mesmo, como ele gostava que pensassem? Vamos investigar os fatores que criaram esse conquistador. E para a gente entender o general, primeiro a gente precisa olhar para a juventude dele. Antes de ser o grande, ele era Alexandre, um príncipe. E as influências que o moldaram desde criança foram, bem, nada comuns. A ascensão dele foi rápida, quase um foguete. Ele nasce na realeza da Macedônia. Aos 13 anos, quem se torna seu tutor? Ninguém menos que Aristóteles. Imagina só as aulas. Pouco depois, acontece aquela famosa história dele domando o cavalo Bucéfalo, que ninguém mais conseguia. E aí, com apenas 20 anos, o pai dele é assassinado e pronto. O poder estava nas mãos dele. E falando em formação, a gente tem que falar dos pais dele, que eram como fogo e gelo. De um lado, o pai, Filipe II, o gênio militar, o cara pragmático que transformou a Macedônia na maior potência da Grécia. Do outro, a mãe, Olímpia. Foi ela que instilou nele a crença de que ele era descendente direto do herói Aquiles. Pensa nessa mistura. A mente de um estrategista genial com a convicção de um semideus. E essa frase do pai dele é fantástica. Ela veio justamente do episódio do cavalo bucéfalo. O animal era tido como indomável. E o que o Alexandre, ainda um garoto, percebeu? Que o cavalo tinha medo da própria sombra. Ele não usou força, ele usou a cabeça. E o próprio pai olhou para aquilo e basicamente disse: "Meu filho, esse reino aqui vai ser pequeno para você." Ele já tinha sacado o tamanho da ambição e da capacidade do garoto. Certo, agora vamos para onde a lenda foi realmente escrita com sangue e aço: o campo de batalha. O sucesso de Alexandre não era acaso, era método. Ele tinha um exército super disciplinado, herança do pai, mas ele adicionou o tempero dele, táticas baseadas em velocidade e surpresa, que pegavam os inimigos de calças curtas. Ele era mestre em usar a geografia a seu favor. Mas talvez o mais importante de tudo: ele liderava da linha de frente. Ele corria os mesmos riscos que seus soldados. Imagina o moral que isso dava para a tropa. Os caras iam para o fogo por ele. E com essa máquina de guerra nas mãos, ele partiu para cima do maior prêmio de todos, o vasto Império Persa. Em questão de 3 anos e em 3 batalhas decisivas, Grânico, Isso e Gaugamela, ele não só derrotou o rei Dario III, ele simplesmente desmantelou um império que dominava um mundo conhecido por séculos. Só que a história nunca é simples. As vitórias dele também tinham um lado bem sombrio e brutal. Depois do difícil cerco à cidade de Tiro, que ousou resistir por 7 meses, a vingança de Alexandre foi implacável. Essa citação mostra a crueldade que vinha junto com a conquista, um lado da história que, às vezes, a gente esquece. E é aqui que a história fica ainda mais interessante, porque uma coisa é conquistar um império, outra, bem diferente, é governá-lo. Alexandre não era mais só um rei macedônio, ele era o senhor de dezenas de povos diferentes, e isso gerou uma crise de identidade gigante. Um dos maiores legados dele, sem dúvida, foi a helenização. A ideia era espalhar a cultura grega, a língua, a arte, o pensamento, por todo o Oriente. Ele fundou cidades, promoveu esse intercâmbio de conhecimento e, na prática, deu início a uma nova era cultural, uma fusão do mundo grego com o mundo oriental. Só que aí veio o grande problema. Para governar os persas, Alexandre começou a agir como um rei persa. Ele adotou as roupas, os costumes da corte e o mais polêmico de tudo, a proskinesis, o ato de se curvar perante o rei. Para os seus soldados gregos e macedônios, que se viam como homens livres, aquilo era um absurdo, um ato de tirania de um déspota bárbaro. E essa atitude dele gera debate entre os historiadores até hoje. Por que ele fez isso? Teve gente como o historiador Droysen, que viu isso como uma jogada política inteligente, pragmática, para unificar o império. Outros, como Joguet, acharam que foi uma traição cultural, como se Alexandre tivesse sido corrompido pelo poder oriental. E tem uma visão mais recente da historiadora Claude Moss, que é mais sutil.
Talvez ele estivesse se espelhando não no rei que ele derrotou, Dário, mas no lendário fundador do Império, Ciro o Grande. Bom, vamos agora para o fim da vida dele e ver o que aconteceu com esse império colossal que ele construiu do zero. E o fim foi repentino. No auge do poder, com planos de conquistar ainda mais territórios, ele fica doente na Babilônia e morre, com apenas 33 anos. Ele construiu o maior império que o mundo já tinha visto e não deixou nenhum plano de sucessão. Nenhum. E o resultado, como era de se esperar, foi o caos. A morte dele abriu um vácuo de poder gigantesco. Essa crise de sucessão levou direto às guerras dos diádocos, onde os generais deles saíram na mão uns com os outros pelo controle. O resultado final? Fragmentação total. O império que ele uniu pela força se desintegrou completamente. Mas olha que curioso, mesmo com o colapso político do Império, o legado cultural dele foi imenso e durou muito mais tempo. A era helenística que ele começou, as cidades que ele fundou, como Alexandria, a expansão do conhecimento e, claro, a reputação dele como um dos maiores gênios militares de todos os tempos. Tudo isso sobreviveu. E aqui vai um ponto crucial para a gente pensar. As principais fontes que temos sobre Alexandre foram escritas mais de 400 anos depois da morte dele. Autores como Plutarco e Arriano já estavam escrevendo sobre uma lenda, não só sobre um homem. Isso significa que separar o que é fato do que é mito é o grande desafio de quem estuda a vida dele. E isso nos traz à pergunta final, que continua ecoando. Alexandre foi um visionário que tentou unir o Oriente e o Ocidente? Ou foi um tirano brutal cuja ambição custou incontáveis vidas? A verdade, provavelmente, está em algum lugar no meio dessa confusão toda. E é por isso que, mais de 2000 anos depois, a gente ainda está aqui, tentando desconstruir Alexandre o Grande.